Alô, fala Brasil! Está no ar mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites. Comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem um cronista que merece. Talvez você, meu amigo, minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer essa coluna de segunda a sexta para tentar entender o que é esse mundo, esse país distópico, né? Na política, em todas as suas dimensões, na política, na economia, na arte, na cultura e, infelizmente, na guerra e no terror também. Meus amigos e minhas amigas, a coluna hoje, né, vai assim, numa direção que eu acho que é importante que vocês raciocinem comigo, né? E tentem entender, né? E com certeza você que me ouve, que me vê, né? Tem a capacidade de entender as minhas palavras, mas eu estava lendo recentemente no site do G1 a biografia das principais lideranças do Hamas de hoje, né, que estão na faixa de Gaza ou que estão no exílio, e me deparei com coisas muito interessantes. Né? E aqui, em primeiro lugar, por favor, não é nenhuma propaganda do Hamas nem de suas lideranças. Né? Já falei isso no vídeo passado, que para mim o Hamas não representa assim, nenhuma alternativa viável para o povo palestino, mas isso é uma questão que o povo palestino tem que enxergar, não sou eu que vou decidir. Aqui apenas a gente tenta entender, né, a real condição de um determinado fenômeno histórico, social, político, enfim. Como é essa questão da guerra aí Israel-Palestina. As pessoas dizem Israel, mas não, Israel-Palestina. Né? Você tem um conflito de uma potência como Israel tentando impedir que surja um Estado, que um Estado se viabilize. Então, não é um conflito contra o Hamas, é um conflito contra os palestinos e contra a possibilidade do seu Estado. Então, a Israel-Palestina eu tenho tratado assim e vou continuar tratando. Né? Mas quando eu falo assim, né, eu estava lendo, dando uma leitura aí na biografia das principais lideranças do Hamas de hoje, e me deparei com coisas muito interessantes, como, por exemplo, a história desse Mohamed Deif, né, ou Deif, né, não sei como é que se pronuncia corretamente em árabe, né, mas o Mohamed Deif, né, o Deif, ele se juntou aí ao Hamas aí desde de sua fundação praticamente, né? Passou aí preso aí alguns anos em Israel e é uma figura alguns meses em Israel e é uma figura que Israel tenta capturar há muito tempo e não consegue, né? Tanto é que ele é conhecido como o Homem de Nove Vidas, porque ele já escapou de inúmeras operações e atentados aí contra a vida dele. E ele é uma das lideranças militares, ele é a principal liderança militar hoje, né, do Hamas. Né? Ele criou um braço do Hamas, por assim dizer, uma unidade do Hamas, chama-se Brigadas Zizin al-Din al-Qassam, também conhecido como Brigadas al-Qassam. Né? E é justamente esse pessoal que faz o enfrentamento, né, o militar contra Israel. E ele, segundo o que consta aqui na biografia dele, ele é o cara que é responsável por construir os túneis através dos quais aí, os combatentes do Hamas, né, os militantes do Hamas, se infiltraram em Israel, né, desde Gaza. Então, essa rede de túneis que hoje é muito perigoso para o soldado israelense, né, inclusive para entrar na faixa de Gaza,
foi ele que projetou, ele que construiu, né? Ele que monitorou a construção, né? Então ele está envolvido em uma série de operações aí contra soldados israelenses, né? Ele é responsável por produzir bombas, né? E atentados também de caráter terrorista, né? Contra cidadãos israelenses e militares, autoridades israelenses, né? E por que eu falo que é interessante, né? Ele tem assim inúmeros codinomes ou nomes de guerra. Um deles, o mais conhecido como hóspede, porque ele não fica no mesmo lugar por mais de uma noite. Então, por ser essa figura aí extremamente preciosa, né, para o Hamas e para Israel, ele não dorme numa mesma residência durante, né, 2 noites. Ele tem outros codinomes. Esse o hóspede que ele é mais conhecido, mas tem um outro, né, que é um codinome que ele carrega também, que é Abu Khaled. Por que Abu Khaled? Isso é um personagem de uma peça, né, que é uma peça histórica, né, lá para os palestinos, para os árabes em geral, e é uma peça chamada O Palhaço, né? E ele, na verdade, ele desempenhou um papel nessa peça, né, quando ele, na faculdade, na Universidade Islâmica de Gaza, onde ele cursou biologia, então ele é biólogo, e ele era apaixonado por atuar e tinha um grupo de teatro. Né? Olha só. É um biólogo com, né, uma formação superior, né? Então ele não é uma pessoa que não tem instrução, ele tem uma determinada instrução superior e cuja, né, a grande paixão dele era atuar, era o teatro. E, ao mesmo tempo, o destino o arrastou para hoje ser o destino. Fala o destino, não me interprete mal, né? Eu não acredito nessa questão do destino. Não. Os acontecimentos, né, arrastaram ele para ser uma das principais lideranças militares hoje do Hamas, responsáveis por essa estratégia que colocou Israel em xeque. E eu estava lendo, né, a história de vida de outros, né, membros do Hamas, né, como tem um médico, por exemplo, que é hoje, né, talvez a principal liderança política, né, que é o Mahmoud al-Zahar, né, que é uma liderança política do Hamas. Não sei se é a principal, mas é uma liderança bem cristalizada. Al-Zahar é considerado um dos líderes de maior destaque do Hamas e ele é médico, né? Ou seja, ele é médico, ele serviu como ministro das Relações Exteriores quando Ismail Haniyeh, né, que foi o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, e a partir de 2005 depois foi destituído, né, pelo Mahmoud Abbas, num golpe que ele que foi considerado pelo Haniyeh inconstitucional. Esse Al-Zahar foi ministro das Relações Exteriores e ele tem obras intelectuais, né? Ele tem livros, ele tem obras políticas, literárias, e ele é um intelectual, né? É um médico graduado, é um médico, enfim, com reputação, e que também o curso dos acontecimentos acabou radicalizando essa pessoa. E tem uma outra história de vida muito interessante do Manwar Issa, né? Manwar Issa, que na verdade ele era atleta, ele era jogador de basquete.
e que foi impedido de continuar sua carreira porque foi preso, né? O Manuar não, Marwan Issa, também conhecido como Homem das Sombras, né? Que é o braço direito do Al-Deif, né? E é o comandante em chefe, né? O vice-comandante-chefe das Brigadas Al-Qassam, e é membro do gabinete político e militar do Hamas. E ele era atleta. Ele tinha uma carreira no basquete. Ele desejava ser jogador de basquete, desejava ser atleta. O que desviou nessas pessoas do destino que elas traçaram para elas mesmas, ou seja, o Deif, ele queria atuar e ser biólogo, o Issa queria ser jogador de basquete, o Al-Zahar era médico, foi justamente a agressão colonial que Israel comete aí há 75 anos na Palestina e o ódio que isso gerou na população palestina. Então, o ódio remodelou o destino dessas pessoas. Essas pessoas poderiam ter seguido outros destinos, né? Poderiam realmente se tornar ator, podia ter a carreira na medicina, podia ser atleta de basquete, mas o ódio, né, ao inimigo que eles veem, né, que é um exército de ocupação, né, nacional, na sua nação, os levou a adotar uma outra vida. E essa vida, né, não tem mais volta. Né? Obviamente, eles não nascerão atores, médicos, jogadores de basquete. Eles fazem parte, né, do Hamas, provavelmente, né, morrerão algum dia, né, provavelmente nessa incursão de Israel, né, por conta disso, né, e não saberemos se perdemos atores, médicos, né, jogadores de basquete. O mundo só verá a face dos ditos terroristas que realmente praticaram, né, aqueles atentados horríveis contra cidadãos israelenses e, obviamente, vão pagar em alguma medida por isso. Assim é a vida, meus amigos e minhas amigas. Não sabemos qual posição tomaríamos se, em vez de Palestina, quem fosse, né, o povo colonizado fôssemos nós, fosse eu, mas o fato é que assim se foi, e Deif, Zawar e Issa hoje são terroristas, ditos terroristas, procurados e com sua cabeça a prêmio, e o Estado palestino ainda não se consolidou. E tendo dito isso, meus amigos e minhas amigas, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal. Amanhã não, até semana que vem, pessoal.